Em 2012, a NASA anunciou um feito histórico. A sonda Voyager 1 havia cruzado o heliopausa, o limite final da influência do Sol, e oficialmente entrado no espaço interestelar. Mas o que parecia ser apenas uma etapa natural da missão, tornou-se nos anos seguintes o início de um enigma sem precedentes. A região que esperavam ser fria, vazia e previsível revelou um comportamento anômalo, quase consciente. As primeiras pistas vieram do magnetômetro da Voyager. Ao cruzar a fronteira do sistema solar, os cientistas esperavam um giro brusco no campo magnético, como uma bússola girando ao sair da influência solar. Mas não foi isso que aconteceu. O campo não girou. Ele hesitou, flutuou, serpenteou em padrões inexplicáveis. E em vez de um vazio, a sonda entrou em uma zona caótica, repleta de estruturas magnéticas emaranhadas e fluxo de partículas que parecia vivo. Esse fenômeno foi apelidado pelos cientistas da NASA de zona crepuscular, um limbo entre o conhecido e o desconhecido, um território que não se comporta como espaço interestelar, mas também não é mais parte do nosso sistema. Algo no meio, algo em transição. E o mais perturbador, a Voyager 2, ao atravessar a heliopausa 6 anos depois em um ponto completamente diferente, registrou padrões quase idênticos de campo magnético e densidade de plasma. Como se, independentemente da saída, todos os caminhos levassem a um mesmo tipo de anomalia. Isso não deveria acontecer. A heliosfera, moldada pelo vento solar e pela movimentação do Sol em torno da galáxia, deveria ser assimétrica. Um campo distorcido como o rastro de um cometa. Mas os dados dizem outra coisa. Eles apontam para uma simetria misteriosa. E isso indica que algo maior está moldando o espaço em escalas que ainda não compreendemos. Mas por que isso importa? Porque esse crepúsculo cósmico, onde a Voyager 1 entrou, parece violar modelos estabelecidos da física de plasma, da propagação de partículas e até do comportamento da luz em ambientes de baixa densidade. Quando os instrumentos da sonda começaram a medir o plasma, a surpresa foi imediata. A densidade era 10 vezes maior do que a prevista, e os fluxos de partículas, irregulares, como se deslizassem por rotas invisíveis, entrando e saindo em direções que não fazem sentido num vácuo convencional. A doutora Mera Wölfer, astrofísica da Universidade de Boston e uma das principais especialistas em heliosfera, foi direta em uma de suas declarações em 2023. A Voyager não cruzou apenas uma fronteira espacial. Ela entrou em um estado de matéria que não compreendemos. Uma fase do espaço que pode ser tão radical quanto o vapor é em relação à água sólida. A analogia é poderosa. Imagine que nosso sistema solar é um estado de agregação, como gelo. À medida que nos afastamos, o espaço derrete, mas e se ele não apenas se transforma, mas colapsa em outra estrutura? E se, ao atravessar a heliopausa, a Voyager não apenas saiu de casa, mas deixou um tipo de realidade para trás? A dúvida agora é desconcertante. O espaço interestelar é realmente homogêneo, como sempre presumimos, ou existe uma transição ontológica entre o que conhecemos e o que há além? Algo como uma mudança de fase no próprio tecido do cosmos? Os engenheiros da missão confirmaram que, após a travessia, os sinais enviados pela sonda começaram a apresentar distorções sutis. Pequenas mudanças no tempo de resposta, como se os dados estivessem passando por um meio mais denso ou por algo mais complexo que afeta a própria natureza da transmissão. A diferença era mínima, mas consistente. Não é um erro de cálculo, não é uma falha no equipamento. E de acordo com os astrofísicos envolvidos, não é interferência externa. A hipótese mais aceita no momento envolve o que chamam de lente de plasma, regiões do espaço com densidade variável que distorcem a propagação dos sinais eletromagnéticos. Mas o padrão dessas distorções também não é aleatório. Há ritmos, há simetrias, há estrutura, e isso muda tudo. Porque o espaço entre as estrelas, aquele que supunhamos ser o vácuo puro, um pano de fundo inerte para o drama cósmico,
começa a se revelar como algo muito mais ativo, mais inteligente até, não no sentido consciente, mas na forma como responde, organiza e distribui suas forças. E então vem a pergunta que ninguém consegue mais ignorar. E se a Voyager tiver cruzado uma zona que não pertence mais ao nosso universo funcional? Os teóricos mais ousados já cogitam que essa região seja um domínio de fase topológica, um termo técnico para descrever mudanças estruturais no espaço-tempo, como quando o gelo se transforma em líquido. Não há fronteira visível, mas a substância muda, o comportamento muda, as regras mudam. E nós cruzamos. Ou melhor, a Voyager cruzou e não voltou. Ela agora está além da lógica gravitacional do Sol, além do domínio onde as leis conhecidas foram testadas. Pela primeira vez na história humana, um artefato construído por nós está navegando em uma região que nenhum modelo terrestre pode prever com precisão. E as consequências disso são imensuráveis. Não estamos apenas medindo distâncias. Estamos atravessando limites que definem o que é mensurável, o que é constante, o que é real. E à medida que os sinais continuam chegando, cada pacote de dados enviado pela Voyager parece carregar algo além da informação bruta. Parece carregar uma tensão, uma sombra, como se, em algum ponto do caminho, o universo tivesse mudado, ou revelado um lado que nunca quis mostrar. E então vieram as partículas, assinaturas cósmicas que não combinam com nenhum catálogo conhecido, altas energias, isótopos impossíveis, fluxos anômalos. Como se Voyager tivesse entrado em um museu de detritos galácticos que não pertencem ao nosso tempo e nem à nossa física. A Voyager está fora da realidade que conhecemos, e agora ela está trazendo partículas que não pertencem a este universo. Em 2014, 2 anos após cruzar oficialmente a heliopausa, a Voyager 1 começou a registrar algo que não constava em nenhum manual da NASA, nem nos modelos de astrofísica. Partículas cósmicas com assinaturas totalmente anômalas. Raios cósmicos de composição desconhecida, com energias que não batiam com as fontes usuais, nem o Sol, nem as explosões de supernovas próximas, nem o fundo galáctico convencional. E o que era, a princípio, um ruído nos dados, tornou-se um padrão. Um padrão que está forçando os cientistas do Jet Propulsion Laboratory a reavaliar décadas de conhecimento sobre a origem e o comportamento das partículas que viajam pelo universo. Essas partículas não são apenas diferentes. Elas parecem incompatíveis com o que conhecemos como ambiente físico padrão. Algumas carregam isótopos raríssimos, como ferro 60 e actinídeos pesados, que só podem ser formados em condições extremas, como o colapso de estrelas massivas ou a colisão de estrelas de nêutrons. Outras, mais bizarras ainda, possuem composições que não correspondem a nenhuma reação nuclear conhecida. O que isso significa em termos simples? Significa que a Voyager pode ter entrado em um repositório cósmico, um museu natural de eventos que aconteceram milhões, ou bilhões, de anos atrás, cujos vestígios ainda vagam pelo espaço como fósseis energéticos. E agora, pela primeira vez, estamos tocando nesses fósseis. A ciência sempre buscou pistas sobre a história do universo, mas essas pistas estavam na luz distante de galáxias, em equações complexas ou em partículas filtradas pela atmosfera. Agora, pela primeira vez, temos uma ferramenta mergulhando diretamente nesse ambiente bruto, sem filtros, sem distorções, captando fragmentos da história galáctica diretamente na pele do universo. E por mais que tudo isso soe remoto, técnico ou distante da vida cotidiana, a verdade é que essas descobertas são espelhos da nossa própria existência. Imagine um arqueólogo que encontra fragmentos de uma civilização perdida, enterrada sob camadas de tempo e destruição. Ele não apenas aprende sobre aquela cultura, ele aprende sobre si mesmo, sobre sua origem, sobre os riscos que a humanidade correu e corre. A Voyager faz o mesmo, só que em escala cósmica. Em 2019, um artigo publicado na Nature Astronomy revelou que algumas partículas detectadas pela Voyager,
apresentavam um comportamento de fluxo direcional inverso, como se estivessem sendo empurradas de volta, contrariando a lógica do campo galáctico local. A explicação mais plausível, segundo o estudo, seria que elas estavam sendo refletidas por estruturas magnéticas invisíveis, como barreiras ou redemoinhos espaciais. Você pode não trabalhar com astrofísica, pode nem ter interesse nisso, mas tente imaginar o que significa descobrir que existem muros invisíveis no espaço, capazes de desviar partículas energéticas. Muros que não foram construídos, mas que existem, como nervuras no tecido do universo. Esse tipo de revelação não afeta apenas a ciência, afeta nossa noção de realidade, afeta a forma como educamos nossos filhos, como entendemos o passado da Terra, como projetamos o futuro da humanidade. Se há estruturas invisíveis delimitando o comportamento das partículas que cruzam o cosmos, então a realidade é mais complexa e mais organizada do que pensávamos. E se o universo é mais estruturado do que aparenta, o acaso perde força, o caos perde o trono. E isso mexe com tudo, com a forma como lidamos com a aleatoriedade, com a crença de que a vida é uma coincidência, com a ideia de que somos apenas um acidente biológico em um canto escuro do espaço. A Voyager nos mostra que há simetria onde esperávamos desordem, que há códigos onde víamos ruído, e que há continuidade onde imaginávamos fronteiras. Essas descobertas estão forçando a ciência aplicada a reavaliar até a forma como desenvolvemos tecnologias de comunicação. Os atrasos nos sinais da Voyager, agora atribuídos a lentes de plasma ou variações na densidade magnética do meio interestelar, abriram um novo campo de estudo sobre a propagação de dados em ambientes de baixa densidade. Em termos práticos, isso pode mudar como pensamos satélites, transmissões espaciais e até tecnologias quânticas futuras. Em outras palavras, os erros da Voyager estão nos ensinando onde estamos errando com os nossos próprios limites. Não é ficção científica. É um desafio direto ao que consideramos constante. Durante séculos acreditamos que os valores fundamentais da física, a velocidade da luz, a carga do elétron, a constante de Planck, eram imutáveis. Mas a Voyager 1 agora está numa posição única. Pela primeira vez, um instrumento humano está suficientemente longe para verificar se esses valores realmente se mantêm, mesmo fora da influência direta do Sol. E a verdade incômoda é que os primeiros indícios apontam para pequenas variações. Nada suficiente para refutar a física, mas o bastante para acender um alerta. Será que nossas leis da natureza são apenas locais? Se forem, então o universo não é um campo plano e uniforme onde tudo obedece aos mesmos princípios. Ele é um mosaico, e o que vale aqui pode não valer lá fora. Isso não é apenas uma provocação acadêmica, é uma ruptura filosófica. É como descobrir que a lógica com que você foi criado só funciona dentro da sua cidade, que ao cruzar o mar, o tempo passa diferente, que do outro lado da linha, nem mesmo os números significam o que significavam antes. A Voyager está fazendo exatamente isso. Está nos mostrando que há fronteiras que não são geográficas, são estruturais, são ontológicas, e tudo isso parte de uma sonda com menos capacidade de processamento do que um celular antigo. Uma cápsula silenciosa, alimentada por um gerador radioativo cada vez mais fraco, que ainda assim continua transmitindo, mesmo depois de quase 50 anos vagando por um deserto de plasma e radiação. Ela não foi feita para isso, mas está fazendo. E isso nos diz algo brutalmente honesto sobre a condição humana. Mesmo aquilo que não foi feito para ir tão longe, quando impulsionado pela curiosidade e pelo silêncio, ultrapassa todos os limites. É por isso que esse vídeo importa, porque não estamos falando apenas de Voyager 1. Estamos falando de como enfrentamos o desconhecido, de como reagimos quando nossas certezas são desmontadas, de como enxergamos a realidade quando o universo deixa de se comportar como um lugar previsível. Você está acompanhando uma das maiores histórias da ciência, e ela está acontecendo agora. Então, se essa jornada está mexendo com sua visão de mundo, inscreva-se. Isso aqui não é só conteúdo,
É testemunho de uma travessia que pode mudar a forma como entendemos o universo e a nós mesmos, porque o que vem a seguir não é apenas estranho, é potencialmente impossível. A Voyager começou a captar flutuações matematicamente perfeitas nos seus sinais, padrões que não são aleatórios, que não vêm de falhas, e que podem ser o primeiro indício de que estamos tocando a arquitetura invisível do cosmos, uma estrutura que ninguém esperava encontrar, e que talvez nunca quis ser revelada. A Voyager não cruzou apenas o espaço, ela atravessou uma mudança de estado no próprio tecido do universo. À primeira vista, os atrasos nos sinais enviados pela Voyager 1 pareciam insignificantes, microsegundos de diferença entre o tempo estimado e o tempo real de chegada dos dados. Para qualquer outra missão, isso seria ignorado. Mas no caso da Voyager, cuja posição é conhecida com precisão milimétrica e cuja distância já ultrapassa 160 unidades astronômicas, mesmo um pequeno desvio se torna gritante. Os engenheiros da NASA, liderados por Suzanne Dodd no Jet Propulsion Laboratory, descartaram todas as causas óbvias. Não havia falha no relógio atômico. Não era problema de transmissão. Não era ruído solar. Os dados estavam passando por algo, ou sendo afetados por algo, no espaço interestelar que alterava sua velocidade efetiva de propagação. O fenômeno foi descrito em 2021 por uma equipe de astrofísicos como um deslocamento de fase nos sinais de rádio. E é aí que a coisa fica realmente desconfortável, porque esse tipo de alteração geralmente está associado a ambientes dinâmicos e instáveis, como aqueles onde campos gravitacionais intensos ou flutuações no plasma interagem com o espaço-tempo de forma não linear. O que há exatamente nesse trecho do universo, capaz de deformar a trajetória de um sinal eletromagnético sem absorvê-lo ou refletir de forma detectável? É uma pergunta que vem ocupando tanto físicos quanto matemáticos, porque as alternativas conhecidas não se encaixam. Uma das hipóteses mais aceitas atualmente é a da lente de plasma magnetizado, regiões do espaço onde a densidade de partículas carregadas é suficiente para atuar como um meio refrativo. O problema é que, segundo os dados da própria Voyager, a densidade deveria estar diminuindo à medida que ela avança e não aumentando. Mais paradoxal ainda, os padrões nos sinais seguem uma cadência. Há repetições, uma regularidade matemática que não combina com ruído natural. O astrofísico Mark Swissdak, da Universidade de Maryland, chamou isso de coerência forçada. É como se os sinais estivessem sendo reorganizados por algo que age de forma estrutural e não caótica. Essa estrutura não é visível, não é mensurável diretamente, mas se manifesta por seus efeitos, e isso nos obriga a reabrir um debate antigo que muitos acreditavam superado. O espaço interestelar é realmente vazio? Desde os tempos de Newton, aprendemos a imaginar o vácuo como um palco neutro, um nada absoluto sobre o qual os corpos se movem e interagem. Mas nas últimas décadas, com o avanço da física quântica e da cosmologia de precisão, esse conceito começou a ruir. O vácuo, descobrimos, não está vazio. Ele ferve, ele pulsa, ele vibra com flutuações de energia que, sob certas condições, podem criar partículas virtuais, distorcer campos e até influenciar a expansão do próprio universo. A Voyager parece estar detectando isso em tempo real, mas até onde vai essa estrutura invisível? E qual é sua função? Alguns físicos teóricos, como Harold White e Eric Verlinde, têm explorado a ideia de que o espaço não é apenas o palco, mas parte do sistema, que ele possui propriedades emergentes, ou seja, que o próprio tecido do universo pode adquirir comportamento a partir das interações que ocorrem dentro dele. Isso implicaria que regiões diferentes do cosmos teriam temperamentos distintos, dependendo da sua história cósmica e das estruturas que ali se formaram. O que acontece então quando uma sonda atravessa uma região onde esse temperamento muda? A Voyager, ao avançar, está nos forçando a confrontar uma nova possibilidade, que o espaço interestelar não é um campo homogêneo,
mas um território composto por domínios com propriedades físicas distintas. Imagine o universo não como um oceano calmo e uniforme, mas como um arquipélago de mares, cada qual com suas correntes, densidades e profundidades. A sonda não está apenas se afastando, está mudando de mar, e com isso, os próprios parâmetros que usamos para entender suas medições precisam ser recalibrados. Essa abordagem está ganhando tração, especialmente entre os pesquisadores que estudam transições de fase topológicas, mudanças sutis, mas radicais, na geometria do espaço. Diferente de uma transição como a da água que ferve, essas transições não envolvem mudança de estado de matéria, mas mudança de estrutura nos campos que definem o espaço-tempo. E isso tem precedentes. Na física de materiais, já observamos comportamentos similares em sistemas quânticos. Cristais que, ao atingirem certos pontos críticos, mudam sua geometria interna sem alterar sua composição. Metais que se tornam supercondutores apenas por estarem em um estado de tensão específico. No universo, esse mesmo princípio pode estar operando em escala colossal, criando zonas de fase, onde os comportamentos físicos se reorganizam. É isso que a Voyager está atravessando? A questão ganha mais peso quando olhamos para os dados das duas sondas. Voyager 1 e Voyager 2 saíram do sistema solar por direções completamente diferentes, separadas por mais de 60 graus na eclíptica. E ainda assim, ambas detectaram padrões magnéticos e densidades quase idênticas ao cruzar a heliopausa. Essa simetria é implausível dentro dos modelos tradicionais. A heliosfera deveria ser assimétrica, distorcida pela movimentação do Sol pela galáxia. E, no entanto, os dados sugerem que existe uma espécie de membrana ordenada que se mantém consistente independentemente da direção da saída. Por quê? Estaríamos diante de uma estrutura de simetria cósmica ainda não identificada? Um tipo de pele magnética envolvendo o sistema solar, não como uma bolha irregular, mas como uma camada crítica que só pode ser atravessada sob condições específicas? E, se for o caso, o que define essas condições? Mais uma vez, os dados da Voyager não respondem, mas provocam, porque eles apontam para a existência de uma estrutura sem que possamos observá-la diretamente, apenas por seus efeitos, apenas pelas anomalias que ela causa na luz, no tempo, nos sinais. Essa é uma mudança de paradigma silenciosa, mas profunda. Durante séculos, aprendemos a confiar nas equações, a usar constantes, a prever, a simular. Mas agora, pela primeira vez, temos um mensageiro atravessando uma zona onde nada disso funciona como deveria. E, pior, onde os próprios parâmetros que nos guiam parecem se alterar sem aviso. Como recalibrar a física quando o espaço deixa de ser constante? Essa pergunta não é teórica. Ela toca diretamente na forma como construímos satélites, sondas, redes de comunicação interplanetária e, no futuro, espaçonaves tripuladas. Se essas zonas de transição realmente existem, não são apenas anomalias, são limites de operação. E há outro aspecto ainda mais instigante. Os efeitos são reversíveis? Ou seja, se um objeto atravessa essa membrana, ele pode voltar? Ou o próprio ato de cruzar a barreira altera sua relação com o espaço-tempo de forma permanente? Pesquisas recentes, como as conduzidas pelo heliocientista Vladimir Florinsky, indicam que as linhas de campo magnético da heliopausa se reorganizam depois que uma sonda passa, fechando a porta atrás dela. Essa ideia foi descrita como uma reconexão magnética assimétrica, o que pode gerar um tipo de membrana direcional, fácil de sair, impossível de retornar. Isso transformaria a jornada da Voyager em um evento irreversível. E mais do que isso, em um experimento ontológico, onde um objeto humano cruzou uma linha que o desconecta permanentemente de sua origem física. Essa possibilidade ressoa de forma estranha e poderosa, porque ela desafia nossa intuição mais básica, a de que tudo pode ser revertido, a de que podemos recuar, revisar, retornar. Mas e se o universo não funcionar assim?
E se existirem zonas onde o tempo, o espaço e a causalidade se organizam de modo a impedir o retorno? Esse não seria apenas um problema de engenharia, seria uma mudança existencial, porque indicaria que o cosmos possui regiões com propriedades de ponto de não retorno. E isso afetaria não só as sondas, afetaria o próprio futuro da exploração espacial e do pensamento humano sobre seu lugar no universo. A Voyager 1 continua sua jornada, lentamente, silenciosamente, mas não sem deixar rastros. Cada bit de dado que ela envia é mais do que uma leitura, é um sintoma, um eco de uma realidade que está aos poucos deixando de ser invisível. Agora os sinais começaram a mostrar algo ainda mais delicado: flutuações periódicas e simétricas, padrões que não surgem do acaso nem de falhas, mas de uma organização desconhecida, como se a Voyager estivesse atravessando uma arquitetura invisível, uma rede, não de comunicação, mas de estrutura espacial, algo que só pode ser entendido através das deformações que causa no próprio espaço-tempo. O espaço não é aleatório. A Voyager está revelando uma simetria oculta que a ciência tentou ignorar por décadas. Desde a década de 1990, a NASA publica anualmente relatórios internos sobre o comportamento magnético do espaço interplanetário, com base nas sondas Pioneer, Ulysses e, posteriormente, as Voyagers. Esses documentos, quase sempre ignorados pela mídia e pela opinião pública, já indicavam uma irregularidade persistente. Os campos magnéticos detectados em regiões longínquas do Sistema Solar não batiam com os modelos teóricos. As anomalias eram pequenas, mas recorrentes, e principalmente simétricas. Em 2003, um relatório técnico assinado por Leonard Burlaga, um dos maiores especialistas em física de plasma do Goddard Space Flight Center, descreveu o campo magnético da heliosfera como mais coerente do que se esperava, mesmo em regiões onde o fluxo de partículas deveria induzir turbulência total. A conclusão foi deixada no rodapé do estudo. É possível que haja uma estrutura de ordem ainda não detectada, responsável por suavizar as transições entre zonas de densidade e orientação magnética. Na época, isso foi tratado como especulação. Nenhum modelo cosmológico dava suporte a essa hipótese. Mas 2 décadas depois, a Voyager 1 começou a enviar sinais que tornaram essa estrutura de ordem impossível de ignorar. Entre 2012 e 2020, os registros da Voyager mostraram flutuações de sinal que vinham sendo tratadas como interferência estatística. No entanto, ao aplicar análises de Fourier, uma técnica matemática usada para decompor sinais em frequências, engenheiros do JPL descobriram algo inusitado. Os ruídos tinham padrão. Não eram flutuações aleatórias, eram pulsações, com intervalos constantes, variações suaves e simetrias internas. Esses sinais foram batizados informalmente de phase locks, travamentos de fase, pois sugerem que o sinal da Voyager entra periodicamente em sincronização com algo do meio interestelar. Algo que se comporta com regularidade, algo que impõe ritmo. Isso por si só seria um choque para qualquer pesquisador. Mas a situação ficou ainda mais desconcertante quando o mesmo tipo de padrão foi identificado, anos depois, nos dados da Voyager 2. Mesmo a sonda estando em outra trajetória, distante milhões de quilômetros e com uma orientação completamente diferente, os registros mostravam pulsações com frequência compatível às da Voyager 1. Essa simetria não pode ser coincidência. A astrofísica Lena Burrell, da Universidade de Colorado Boulder, liderou um estudo comparativo entre os 2 conjuntos de dados e concluiu: existe um campo de organização geomagnética que excede a estrutura solar, um campo que parece emanar do espaço interestelar em si, e não de objetos identificáveis como estrelas ou aglomerados. A implicação dessa descoberta é profunda, pois sugere que o espaço interestelar não é apenas um meio onde partículas se movem. Ele tem arquitetura. Vamos recapitular o que sabemos até aqui. A Voyager cruzou a heliopausa, o limite da influência solar. Após essa transição,
Ela começou a registrar sinais e partículas com características inéditas. Esses dados apontam para a existência de zonas de transição que não são aleatórias, são estruturadas. Agora, os sinais de rádio da sonda demonstram padrões de fase que coincidem com os da Voyager 2. Isso indica uma simetria latente no meio interestelar, uma ordem que a física atual não consegue explicar. A grande questão que surge é: o que gera essa ordem? Há pelo menos 3 hipóteses em debate entre os físicos teóricos. A primeira envolve a presença de filamentos de matéria escura, estruturas previstas por modelos cosmológicos que funcionariam como redes gravitacionais conectando aglomerados galácticos. Seriam como nervuras do cosmos, invisíveis, mas capazes de influenciar o comportamento do espaço ao seu redor. A segunda hipótese aponta para instabilidades de plasma, uma vez que o espaço entre estrelas não é realmente vazio, mas preenchido por um fluido rarefeito e magnetizado. Essas instabilidades poderiam gerar estruturas temporárias com comportamento quase cristalino, campos coerentes que se formam espontaneamente a partir do caos. A terceira hipótese, mais ousada, considera a possibilidade de que as constantes da física não sejam realmente constantes, que elas variem em determinadas regiões do universo, não por violação das leis naturais, mas por adaptação local. O que chamamos de simetria oculta seria, então, um reflexo dessa adaptação. A cultura popular tem ignorado essas ideias. Mesmo quando noticiam algo sobre a Voyager, o foco costuma estar na distância da sonda, ou no tempo que o sinal leva para chegar até nós. Mas raramente se menciona o conteúdo real desses dados, porque eles são difíceis, técnicos, contraditórios com a ideia de um universo simples e mecânico. Mas é exatamente aí que mora a revolução. A ciência se desenvolve quando os modelos falham, e os dados das Voyagers estão forçando uma falência em câmera lenta dos nossos modelos clássicos sobre a estrutura do espaço profundo. Em 2022, a American Physical Society publicou um estudo independente liderado por pesquisadores do MIT, analisando mais de 1.200 eventos de perturbação de sinal registrados pelas sondas entre 2013 e 2020. A conclusão foi surpreendente. 74% dos eventos apresentavam variações coerentes com perturbações em regiões densas de plasma magnetizado, mas 18% dos eventos, quase um quinto, não podiam ser atribuídos a nenhuma causa conhecida. Não estamos falando de interpretações duvidosas. Estamos falando de números, de estatísticas, de medições feitas por instrumentos ainda plenamente operacionais, mesmo após quase meio século no espaço. Agora reflita: por que a maior parte da mídia científica, mesmo os grandes canais de divulgação, ainda evita discutir esses dados com a seriedade que merecem? Talvez porque admitir que há simetria em regiões supostamente caóticas significa abrir mão de uma ideia muito confortável, a de que o universo é previsível, compreensível, domesticável. Mas e se não for? E se o cosmos possuir regiões de organização profunda, que escapam da nossa lógica atual, mas que se expressam de forma sutil? Através de campos, padrões, frequências, simetrias. Talvez estejamos sendo obrigados a abandonar a visão do espaço como um mar escuro e aleatório, para adotar uma nova metáfora, a de uma partitura, uma música lenta, de baixa frequência, quase imperceptível, mas presente, constante, escondida entre o ruído de fundo das galáxias. E é justamente essa música que a Voyager está começando a captar. O que acontece quando um instrumento humano entra em ressonância com uma estrutura tão antiga que nem sabíamos que existia? O que estamos tocando, ou sendo tocados, ao cruzar essas regiões de simetria invisível? Essas não são perguntas poéticas, são científicas, e estão agora na mesa dos mais respeitados físicos do mundo. Mas há um último detalhe, o mais perturbador. A Voyager 1 pode ter cruzado uma linha sem retorno, um limite magnético que se fecha atrás dela, como se o universo tivesse permitido sua saída.
apenas uma vez. O que isso diz sobre as fronteiras do nosso próprio mundo? E o que isso significa para tudo o que deixamos para trás? O ponto de não retorno. Voyager atravessou uma fronteira que ninguém pode mais cruzar de volta. A noção de uma linha que não pode ser recuada é, ao mesmo tempo, filosófica e física. No universo, esse conceito aparece de forma clara nos buracos negros. Há um ponto chamado horizonte de eventos, além do qual nada escapa, nem luz, nem informação, nem história. Mas agora, cientistas da missão Voyager começam a considerar que algo similar, embora muito mais sutil, possa existir não em torno de uma singularidade gravitacional, mas ao redor do nosso próprio sistema solar. Estudos recentes em heliodinâmica, liderados por especialistas como Vladimir Florinsky e Merav Ofer, sugerem que a heliopausa, até então tratada como uma fronteira difusa entre o Sol e a galáxia, possui características de irreversibilidade. A saída da Voyager não foi apenas uma travessia, foi uma transformação estrutural. Os modelos mostram que, ao deixar a heliosfera, a sonda rompeu conexões magnéticas que jamais se restabelecem. As linhas de campo se reorganizam, as portas se fecham. O caminho de volta não existe. Essa descoberta reconfigura o próprio sentido da missão, porque a Voyager 1 não está apenas longe, ela está, pela primeira vez na história humana, fora do regime solar, fora da arquitetura espacial onde todos os nossos modelos foram construídos, fora da zona onde os instrumentos da ciência ainda obedecem aos mesmos parâmetros. E isso nos obriga a fazer a pergunta central que ronda todo este roteiro. O que significa estar fora? Significa mais do que distância. Significa desconexão. Significa um estado novo de realidade. E talvez seja esse o maior legado da Voyager. Não os dados que ela envia, mas o que ela representa como símbolo. Um fragmento da civilização humana que já não pertence ao seu ponto de origem. Uma extensão da mente humana vagando por um espaço onde até mesmo o tempo parece hesitar. Quando a Voyager cruzou o heliopausa, ela não apenas deixou o sistema solar, ela deixou o contrato que temos com a previsibilidade. Ela nos forçou a reconhecer que há zonas do universo onde o conhecido se dissolve e o desconhecido não grita, apenas existe silencioso, denso e impenetrável. Nosso problema enquanto espécie não é a ignorância, é a arrogância do saber. Durante décadas, tratamos o universo como uma equação a ser resolvida, um sistema fechado, um conjunto de leis universais. Mas os dados da Voyager sugerem o contrário, que o universo não é homogêneo, que há regras locais, que a física, como a conhecemos, é uma adaptação à vizinhança. E isso tem implicações devastadoras. Significa que todas as simulações feitas em supercomputadores sobre o nascimento do cosmos, o destino das galáxias, o comportamento da matéria escura, podem estar calculando a realidade a partir de um ponto de vista parcial. Viciado. Solar. Por décadas construímos nossos modelos com base naquilo que conseguimos medir, mas só conseguimos medir aquilo que está dentro da bolha. Agora, a Voyager nos mostra que há algo fora da bolha, algo que não foi projetado para ser lido por nossos instrumentos, algo que responde de forma diferente à presença humana, não porque seja intencional, mas porque é estruturalmente outro. E o que fazemos diante disso? Rejeitamos, como sempre fizemos com tudo o que ameaça nossa cosmologia? Fingimos que a simetria oculta nos dados é ruído? Que os atrasos de sinal são apenas erros sistemáticos? Que a reversão de fluxo de partículas é apenas uma flutuação estatística? Ou assumimos que talvez estejamos pela primeira vez diante da revelação de uma realidade com múltiplos níveis operacionais? Uma topologia cósmica onde nem todos os espaços são iguais e nem todo espaço pode ser desfeito. O impacto disso não é apenas científico, é civilizacional, porque somos uma espécie que projeta para fora aquilo que teme internamente. Controlamos, categorizamos, simplificamos. Criamos mapas e leis para domar o incontrolável. Mas agora,
Confrontados com uma região do universo onde nossos mapas falham, somos obrigados a nos perguntar: até onde vai o alcance da mente humana? Não estamos mais olhando para estrelas. Estamos olhando para o pano de fundo entre elas e descobrindo que esse fundo não é neutro. Ele tem estrutura, tem profundidade, tem limites, e a Voyager cruzou um desses limites. Quando sua energia se esgotar, nos próximos anos, ela deixará de enviar sinais, mas mesmo assim, continuará vagando, sozinha, em silêncio, como uma cápsula de realidade que carrega em sua estrutura a prova de que estivemos lá, de que ultrapassamos o que era permitido, de que tocamos algo que não tem nome. É provável que dentro de algumas décadas a Voyager seja esquecida, substituída por novas missões, novas narrativas, novas prioridades. Mas o que ela revelou já está entre nós, incomodando, desmontando, instabilizando. Porque agora sabemos que o universo tem zonas que não obedecem às nossas regras, que há regiões onde o tempo pode atrasar, os campos podem se dobrar e a própria comunicação se curva. E, mais importante, agora sabemos que há um ponto de onde não se volta. A Voyager está lá, e de certa forma nós também. Porque a partir do momento em que algo humano atravessou essa linha, nosso modelo de mundo já não é mais o mesmo. Resta a nós decidir o que fazer com essa informação: resistir ou atravessar. Se essa jornada te moveu tanto quanto move a comunidade científica silenciosa, que luta para compreender esses sinais, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe. Não por engajamento, mas porque conhecimento não transmitido é conhecimento perdido. Você acaba de acompanhar uma investigação que não oferece respostas fáceis. E não deveria, porque a verdade nunca é confortável. Mas é ela que nos empurra, que nos transforma, que nos obriga a perguntar: será que algum dia voltaremos? Ou será que nunca estivemos realmente aqui?